Boa noite, gente, tudo bom? Tô vendo vocês entrando hoje. Para quem não sabe, o tema da live de hoje vai ser com o João Varela. Ele é advogado trabalhista. Ele vai contar um pouquinho sobre os direitos, o que vai acontecer no Brasil com quem é trabalhador, CLT, quais são os direitos das pessoas que são CLT. Eu vou só convidar ele aqui então. Vão mandando suas dúvidas, é um tema muito pertinente para esse momento. Estão me ouvindo bem? Deem um alô. Se sim, digam se tem alguma coisa, se a imagem tá boa, vão me mantendo informados. Estou no João aqui, mas aguardo o feedback de vocês para ver se o áudio tá bom. De qualquer forma, antes de começar com o João, eu queria dizer, para ver nas outras lives, né? Para quem não me conhece primeiro, eu sou o Miguel, sócio fundador da Comportalmente, e essa live é uma das primeiras, a segunda live, na verdade, dessa série de lives que a gente está fazendo com caráter informativo nesse momento de coronavírus. A gente vai ter hoje com o advogado trabalhista, como eu mencionei, que é o João, ele vai falar um pouquinho dos direitos, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que já está acontecendo. A gente vai ter também, na semana que vem, com coordenadores de grandes escolas de São Paulo, para dizer como é que fica a questão educacional, se vai ter Enem, se vai ter vestibular esse ano, como é que ficam as avaliações, as provas, as faltas, o que vai acontecer na parte educacional do Brasil nesse ano. Além disso, a gente vai falar com pediatra, que ela vai explicar um pouquinho sobre a gravidez, que tem coronavírus, o que pode acontecer. Vamos falar com o ginecologista para saber sobre a amamentação, enfim, e psiquiatra. Então a gente tem todo um quadro de profissionais super qualificados que vai vir aqui na Comportalmente falar com exclusividade para vocês, tirar a dúvida da população, informar. São pessoas muito especiais, assim como o João que está aqui hoje, que tem o único objetivo de trazer informação para a gente e fazer a gente entender melhor o momento. Certo? Então quem puder, divulgue essas lives, né? Mantenha-se informado para ver a agenda de lives, como é que vai estar, e divulgar para outras pessoas. A informação ela é muito importante hoje, mais que nunca. Então, boa noite, João, primeiro. Boa noite, Miguel. Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo, tô ouvindo tudo certinho. Ótimo. Então, eu pedi, antes de mais nada, para você se apresentar para as pessoas que estão acompanhando a gente. Quem é o senhor João? Boa noite, pessoal. Meu nome é João Varela. Eu sou advogado especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário e fui convidado aqui para esclarecer um pouquinho do que é que vai acontecer com as pessoas diante do coronavírus e qual o cenário trabalhista que a gente pode esperar com relação à Covid-19. Muito bom. Então, por mais que alguns aqui não sejam CLT, ou a maioria não é CLT porque é psicólogo e é mais, talvez, informal, as informações daqui vocês podem passar para amigos, familiares, colegas de vocês, porque muitas pessoas têm tido essas dúvidas, estão ansiosas com o cenário, com o que vai acontecer com o trabalho delas. Então, é uma ótima oportunidade para a gente manter a população informada. Então, João, eu queria começar te perguntando, enfim, o que você espera desse momento do Covid-19 em relação à carteira de trabalho? As pessoas podem ser demitidas, não podem? Enfim, o que você está imaginando aí para esse momento? Miguel, pegando o gancho aqui no que você tinha falado, na verdade, psicólogos em geral eles prestam muita assessoria em RH de empresas, né? Então, assim, pelo menos aqui em Pernambuco, tem muitos psicólogos trabalhando no RH das empresas. Então, é interessante que eles tenham conhecimento do que é que pode acontecer, como é que eles podem aconselhar o RH para tomar alguma decisão na demissão, no afastamento do empregado. Mas, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, o que é que eu espero? Na verdade, o Covid-19, ele está causando uma crise, né? Aqui no estado de Pernambuco, ele fechou, o comércio está fechado, os serviços estão fechados, tá todo mundo, quem pode fazer, está em teletrabalho, né? Mas quem não pode, está afastado do trabalho, e algumas empresas já começaram a demitir. Então, o cenário, na verdade, é catastrófico. Além da saúde, a economia vai sofrer bastante. Estou Sim, falando óbvio, inclusive, né? Na verdade, todo sim, mundo mas hoje, já meio que... sim, hoje faleceu a primeira pessoa em Pernambuco, inclusive, né? Acabou de sair essa informação, infelizmente. É, hoje, acho que umas 16 horas, mais ou menos, foi confirmada a primeira morte em razão
do coronavírus aqui em Pernambuco. Mas, assim, especificamente com relação à CLT, o que é que me chamou bastante atenção com a MP 927, que foi publicada ontem, e ela chamou a atenção que pode sim haver a extinção do contrato por força maior. Isso foi o que mais me chamou a atenção na CLT. Claro que teve aquela discussão com relação à suspensão do contrato de trabalho, que depois houve a edição de uma nova MP que revogou o artigo, mas essa discussão meio que ficou para trás porque não vai mais haver. Né? Ele não vai mais suspender o contrato de trabalho, não vai mais haver essa permissão. Mas essa é a questão do artigo 501, que ela... Então, só para explicar, o que é que tinha lá na MP 927 inicialmente, já que eu falei da suspensão. Havia permissão de que o empregador ele suspendesse o contrato de trabalho. O que é que isso significa? Que não havendo a prestação de serviço, consequentemente também não haveria o pagamento de salário. O empregador ele teria o emprego, mas ele não teria contraprestação, ele não teria salário. Ele poderia ficar à disposição do empregador e ainda assim não receberia salário. Então, esse dispositivo foi retirado da MP. Ele foi publicado a MP 927 e logo em seguida, no decorrer do dia, eu digo, foi publicada a MP 928, que retirou essa possibilidade de o empregador suspender o contrato de trabalho. Claro que provavelmente vai vir alguma outra medida, mas a gente ainda não sabe, está sendo estudado o que é que vai ser. Mas, voltando ao artigo 501, o artigo 501 ele já existia lá na CLT, ele já existe na CLT, na verdade, mesmo antes da MP 927, o que é que ele diz? Ele permite a extinção do contrato de trabalho por força maior. E o que é que isso significa? Que é uma demissão mais barata. O empregador ele pode utilizar-se da Covid-19 para demitir os empregados, extinguir o contrato de trabalho, pagando um pouco menos. E o que é que o empregado vai deixar de ter direito? Ele vai deixar de ter direito ao aviso prévio, ele vai deixar de ter direito à multa de 40%, passando a ser 20%. João, só existir a Covid-19 que vai permitir que meu empregador ele me demita, utilizando o artigo 501 e me pagando menos nas verbas rescisórias? Não, ele tem que comprovar que a Covid-19, a crise provocada pelo Covid-19, está realmente prejudicando sua empresa. Por exemplo, uma loja de roupa, vamos dar um exemplo, está fechada. É uma loja de roupa que não tem estrutura para vender pela internet, não tem uma loja online. Então, ela pode demitir os seus empregados dessa forma. Então, esse foi um artigo que me chamou bastante atenção, porque a MP ela já disse, olha, pode utilizar a Covid-19 como fundamento do artigo 501 para extinguir o contrato de trabalho. Então, isso aí me chamou bastante atenção. Tá. E a partir de quando vigora, ou já está vigorando? Já está. Eficácia imediata. Então, eles definiram hoje isso? Sim, o artigo 501 ele já existia, certo? Ele já estava na CLT, mas aí o que aconteceu? O que é que acontece, na verdade? Foi por força maior. O empregador ele não tem culpa da existência da Covid-19. Por exemplo, você, Miguel, tem uma loja. Você não tem culpa da pandemia que está assolando o mundo. Então, você pode utilizar-se disso aí, porque é melhor você dizer para o empregado hoje, vamos raciocinar da forma que foi raciocinada a MP. É melhor dizer para o empregado hoje que não vou ter dinheiro para te pagar amanhã, do que você ficar esperando o mês inteirinho e não receber o salário. Esse foi o raciocínio, né? Então, está sendo utilizado para tentar fazer com que, de alguma forma, o empregador garanta algo para o empregado. Porque, nesse caso, ele teria direito ao seguro-desemprego, se ele já tivesse cumprido a carência para o seguro-desemprego, ou receber o FGTS, porque aí dá para liberar o FGTS também. Então, está garantindo, de alguma forma, alguma renda também. Se você olhar pelo lado bom, né? Pelo lado ruim, não está mantendo o emprego. O ideal é que seja sempre mantido o emprego e a renda. Mas a luta é pela manutenção do emprego e da renda. Mas e esse dispositivo me chamou muita atenção, porque ele, lá já no artigo 1º da MP, da medida provisória 927, o governo já diz, olha, utiliza a pandemia como fundamento para extinção do contrato de trabalho. Então,
provavelmente teremos várias extinções de contrato de trabalho com fundamento na pandemia. É um pouco mais barata para o empregador, é um pouco pior para o empregado, mas está permitida. Entendi. Mas só para entender em termos mais práticos, digamos de novo que eu tenho uma loja, certo? E aí a loja não ganha dinheiro, eu preciso demitir meus funcionários. Isso quer dizer que eu não vou precisar pagar para esse funcionário todos os direitos que ele anteriormente teria acesso e quais direitos ele perde? Exatamente. Vamos lá. Numa demissão imotivada, a demissão que normalmente acontece, a demissão, o empregador está insatisfeito com o empregado, e aí ele vai e demite. Miguel está insatisfeito com o João, e Miguel vai demitir João. O que é que João tem direito? Tem Certo. direito a um aviso prévio, a depender de quanto tempo o João trabalhou, mas no mínimo será sempre 30 dias, e ele vai receber pelo menos 30 dias de aviso prévio. Ele vai ter direito também a receber o 13º proporcional de todo o período, vai receber as férias vencidas e proporcionais, caso exista, mais um terço de férias, vai receber a multa rescisória de 40% do FGTS. E o que é que não vai acontecer se ele utilizar o artigo 501 da CLT? Ele não vai precisar pagar o aviso prévio, ele só vai comunicar a demissão. Olha, Miguel, Miguel vai comunicar para João que está demitindo o João, e aí ele não vai ter direito nem a cumprir o aviso prévio, e nem receber uma indenização referente ao aviso prévio. E ele também não vai ter direito a 40% do FGTS, só vai receber 20% do FGTS, da multa rescisória do FGTS. Não são 40%? Vai reduzir para 20%. Entendi. Então, essas são as principais vantagens para o empregador e desvantagens para o empregado numa extinção do contrato de trabalho por força maior, em termos práticos. E isso vale até quando? Tem alguma previsão, João? Ou vai ser para sempre agora? Até o fim. Não, é temporário, graças a Deus. Então, enquanto durar a pandemia, e é a previsão que seja até setembro, né, pode ser utilizada essa demissão por extinção do contrato de trabalho por força maior. Na verdade, pode ser até um pouco depois, desde que haja prova de que a extinção se deu em razão da pandemia, que se deu em razão do Covid-19, da pandemia. Entendi. Desde que haja essa prova. Agora, independentemente se a demissão for feita durante a pandemia, durante o estado de calamidade, durante essa crise que estamos vivendo, ou um pouco depois, o empregador ele tem que provar que ele está demitindo em razão da crise que ele está enfrentando, da ausência de dinheiro, da ausência de faturamento, da crise que a empresa está enfrentando em razão da pandemia. Tem que provar que a empresa foi atingida pela pandemia. Tem que haver essa prova. Não havendo essa prova, essa demissão ela vai ser anulada, essa extinção vai ser anulada na Justiça do Trabalho, e o empregado vai ter direito a tudo que ele teria direito se não fosse demitido dessa forma. Fosse demitido por ausência de motivo, ou seja, uma demissão imotivada. Entendi. E como que o empregador tem que fazer para provar isso? Vamos lá. No caso da loja de roupa que eu tinha citado como exemplo, vamos lá. O comércio aqui de Pernambuco fechou dia 21, domingo. Né? Domingo foi o último dia que abriu aqui, segunda-feira já não abriu. Então as lojas de roupas, vamos ficar nas lojas de roupas, fica mais fácil. Elas não estão tendo faturamento. É uma loja de roupa física, né? Não é uma loja de roupa virtual. Se ela não tem faturamento, ela tem lá 50 empregados. E ela não tem faturamento para pagar aqueles empregados ali, ela está sendo diretamente atingida pelo Covid-19. Ela não tem como se manter, ela não tem como manter aqueles empregados. Então ela vai conseguir comprovar na justiça, caso o empregado reclame isso, ela vai conseguir comprovar na justiça que foi diretamente atingida e que por isso extinguiu o contrato de trabalho por força maior. Então vai conseguir sim. Entendi. Agora, por exemplo, uma farmácia, que é um serviço essencial, não está sendo fechado, não está sendo impedido o funcionamento da farmácia. Uma farmácia, uma rede de farmácias, demitir um farmacêutico ou um caixa, alegando a crise que não está entrando dinheiro, essa não vai colar. Essa aí vai se conseguir anular essa extinção do contrato de trabalho na Justiça do Trabalho e vai ser convertida essa extinção do contrato de trabalho por força maior em demissão sem justa causa. Porque a empresa não está sendo atingida pela crise. Ou um hospital, por exemplo, ou um posto de gasolina também, um supermercado. Esses não são serviços essenciais que estão sendo mantidos abertos para atender a população. Então, eles não podem utilizar essa justificativa para extinguir o contrato de trabalho. Você pode só voltar a última parte, que deu uma cortada aqui, acho que talvez a internet seja um pouco ruim.
Qual foi a última frase que você falou? Desculpa. Ah, por exemplo, as empresas que estão sendo diretamente atingidas são aquelas empresas que não são de serviços essenciais, não é isso? Uma Certo. loja de roupa, Sim. uma loja de calçados, uma loja de chocolate, um café. Essas lojas, elas estão sendo diretamente atingidas porque elas estão sendo obrigadas a fechar. Mas uma Uhum. loja, então elas podem se utilizar desse argumento para extinguir o contrato de trabalho por força maior. Mas, por exemplo, uma loja de serviço essencial, uma farmácia, um posto de gasolina, um depósito de água, essas lojas não podem se utilizar desse argumento. Por quê? Porque eles estão abertos, eles estão faturando. Ainda que menos, mas estão faturando. Podem Sim. até faturar. Algumas estão faturando mais, com certeza, mas e alguns serviços estão faturando menos. Sim, mas eu imagino, João, que vai ter uma linha muito tênue, né? Porque existem os serviços essenciais, existem os serviços não essenciais, mas que também não se prejudicam. Mas, por exemplo, tudo bem, se eu for funcionário de um supermercado e for demitido dentro dessa questão, como é que eu posso, o que eu tenho que fazer para garantir os meus direitos, tendo em vista que não fui demitido de maneira correta? Veja só, na verdade, nesse caso, o ônus da prova vai ser do empregador. O que é que Ah, significa isso? Quem vai ter que comprovar que houve que está ou não em crise em razão do coronavírus, que teve essa dificuldade financeira e por isso houve essa demissão, vai ser o empregador, vai ser a empresa. Nesse caso, uhum, o ônus é ah, dele. Ele está dizendo entendi. ali que extinguiu o contrato de trabalho. Então, o Uhum, que é que vai acontecer? Ele vai ter que abrir o livro caixa dele lá na Justiça do tá. Trabalho para provar que não tem dinheiro. Então, Ah, nesse entendi. caso, o ônus é do empregador, a distribuição. Apesar de existir, assim, tem o CPC, o Código de Processo Civil, ele se aplica subsidiariamente à Justiça do Trabalho, que tem um ônus dinâmico, né, a distribuição da prova, mas nesse caso específico, quem vai ter que comprovar que houve essa crise vai ser o empregador. Então, o Entendi. empregado ele vai ter que ter, assim, depois da reforma trabalhista de 2017, os advogados têm mais cuidado com relação a reclamações trabalhistas. Sempre orientam o empregado, Uhum. olha, se você perder, você pode pagar os honorários do outro advogado. E isso foi uma mudança muito grande em 2017, que aconteceu, que foi a reforma trabalhista. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que o empregado ele vai ter que ter cuidado, na verdade, na hora de procurar o advogado, e o advogado vai ter que ter cuidado na hora de conversar com o seu cliente para investigar e ver se realmente aquela empresa foi ou não atingida pela crise. Tem que haver uma investigação prévia por parte Entendi. do cliente, do empregado que foi demitido e do advogado. Não dá para dar entrada assim de todo jeito na Justiça do Trabalho, porque pode levar a uma condenação em honorários e pagar custos também. Mas é como eu estou falando, uma boa parte do comércio vai ser atingido por essa situação. É, o que é que não vai ser atingido? São os serviços essenciais. Esses aí não vão ter desculpa para demitir o Entendi. empregado, vai extinguir o contrato de trabalho por força maior, nesse caso. Entendi. Tá. Tá. Eu era só mais uma coisa, assim, para a maioria de nós talvez seja meio ignorante. O que que é uma MP? Qual que é a definição de uma MP? Medida provisória. Na verdade, assim, existem Entendi. várias formas de legislar aqui no Brasil, né? Vários instrumentos normativos, vamos chamar assim. Várias normas. Tem a lei e tem a medida provisória, tem lei complementar, e cada um tem um processo legislativo diferente. A MP, ela parte do Poder Executivo, ou seja, parte da Presidência da República. E quando é Uhum. que ela é editada? Quando há urgência e relevância. Nesse caso, a urgência e relevância. Por isso que foi editada uma medida provisória, porque não dava tempo de esperar o Congresso Nacional discutir e votar uma lei para depois ser enviado para o presidente da República para ele ver, para ele observar, ele analisar e ver se concorda com tudo e sancionar, ou se ele discordar de alguma coisa, vetar. Como não havia Uhum. esse tempo e precisava ser muito rápido, tinha que existir uma resposta muito rápida para que a economia não tivesse um prejuízo muito grande, muito maior do que já está tendo, foi editado a MP, uma medida provisória. Entendi. Entendi. Então as MPs são definidas pelo presidente. Sim, sim, desde que haja urgência e relevância. É isso. Tem que ter esses requisitos. Se não forem obedecidos esses requisitos, a MP ela deveria ser declarada inconstitucional. Mas, porque Entendi. esses requisitos estão previstos na Constituição Federal. Entendi.
Agora, João, deixa eu dar algumas perguntas mais práticas para você. Em caso do trabalhador apresentar Covid-19, ele é obrigado a apresentar atestado médico para deixar de trabalhar ou não? Então, existe um projeto de lei já tramitando. Nesse caso aí é um projeto de lei realmente tramitando para a dispensa desse atestado médico. Mas vamos usar o bom senso. Se há suspeita do Covid-19, e a gente já sabe, o brasileiro de forma geral já sabe, que o contágio com Covid-19 é muito rápido, né? Ele tem um índice de transmissão muito maior do que os outros vírus. É melhor que o empregador use o bom senso e dispense logo aquele empregado. Concorda comigo? Entendi. Que ele não exija do atestado. Por quê? Porque ele vai ter que ir na unidade de saúde e pegar um atestado. No que ele espera lá, ele já está contaminando outras pessoas, ele já está disseminando o vírus, ele vai na empresa, ele está disseminando o vírus na empresa também. Então é muito melhor que o empregador dispense logo ele. Agora, ele vai precisar de um atestado médico para pedir o auxílio-doença. Caso ele necessite pedir o auxílio-doença, ele vai precisar de um atestado médico. Não vai precisar fazer uma perícia física lá no INSS. O INSS criou um mecanismo pelo meu INSS que é só enviar o laudo através do meu INSS e vai ser concedido o benefício de auxílio-doença àquele cidadão, aquele segurado infectado pelo Covid-19. Entendi. E o empregador pode demitir um funcionário que apresente Covid-19? Justificar que está demitindo por causa da doença? Não pode não. Assim, na verdade, não é uma doença que tem nexo causal com a empresa, né? Por exemplo, se for comprovado o nexo causal com o trabalho, de forma alguma poderia ser demitido. Por exemplo, um médico que pegou Covid-19 em um hospital, porque ele estava cuidando de um paciente. Se for realmente comprovado o anexo causal, seria tido como uma doença, mas ele não poderia ser demitido. Mas só porque ele pegou vamos chamar de Covid-19 mesmo, né? Ele não pode demitir só por isso. Seria até um ato discriminatório. E poderia dar uma reclamação trabalhista também. Apesar da MP abrir um pouco de espaço para isso, não entendo como viável o empregador fazer isso. Ele está correndo um sério risco. Entendi. Tá. E, por exemplo, se um trabalhador tem um banco de horas de férias, ele pode usar esse banco de horas nesse momento para tirar férias ou para deixar de ir ao trabalho? Então, a medida provisória, ela deixou uma brecha. Ela disse que pode ser a favor do empregado ou a favor do empregador. Então, a meu ver, sim, é possível que ele utilize aquele banco de horas ali para que seja abonada não faltas, né? Porque está tudo fechado. Mas ele pode usar esse banco de horas agora, já que ele tem horas acumuladas, para que ele não tenha que pagar depois. Porque o que é que a medida provisória 927 traz? Ela traz o banco de horas inverso. O que é que a gente está acostumado a ter? A gente está acostumado a ter o banco de horas que o empregado faz a mais e depois ele pede uma folga. Não é assim que a gente está acostumado? A gente trabalha 8 horas de horas, aí nessa segunda-feira eu trabalhei 9, aí boto no meu banco de horas. Aí terça-feira eu trabalhei 10, boto no meu banco de horas, já tenho 13 acumulados. Aí durante a corrida da semana fiz 10 horas, fiz 8 horas. E no mesmo ano eu teria que utilizar essas horas, senão eu perderia. É isso que a gente está acostumado. O empregado tem que utilizar esse banco de horas durante um ano, durante 12 meses. O que é que a medida provisória 927 trouxe? Ela fez um banco de horas inverso. Durante esse período em que o empregador ele não consegue estipular o teletrabalho, o trabalho home office, ele vai poder dispensar o empregado, ele vai dizer assim, olha, empregado, eu não tenho trabalho para você fazer em casa e você vai ficar na sua casa, mas depois que passar toda essa pandemia, tudo isso passar, que a gente voltar à atividade, você vai ter que compensar essas horas que você ficou lá na sua casa recebendo salário. E aí, como é que vai ser isso? Depois que passar da crise, vai se dar um prazo de 18 meses, já está previsto na MP, na medida provisória, que depois de acabada a pandemia, o empregado e o empregador terão 18 meses para acabar com esse banco de horas. E depois da 8ª hora diária, ele vai trabalhar até 2 horas. Ele vai poder trabalhar até 10 horas diárias.
para que seja zerado esse banco de horas a favor do empregador. E aí isso aí está bem claro e expresso na medida provisória 927. Então, essas horas que os empregados estão em casa, que não estão trabalhando em razão da pandemia, elas vão ser utilizadas. Agora, o que é que vai ser preciso fazer? O empregador e o empregado, eles precisam firmar um contrato individual. Não precisa de uma homologação do sindicato, não precisa de uma homologação do Ministério do Trabalho. É um contrato entre o empregado e o empregador. Isso tem que ser escrito. Se não for escrito, não vai ter validade, não pode ser de boca. E o empregador, antes de dispensar, ele tem que comunicar ao empregado que a partir dali, ele vai ficar à disposição do empregador e depois ele vai ter que pagar essas horas para o empregador. E tem que ser necessariamente um acordo escrito. É ideal que seja escrito de verdade, seja um mini contrato de trabalho, né? Um acordozinho ali, um contratozinho de trabalho ali. É bom pedir um auxílio a um profissional que tem um pouquinho mais de experiência para elaborar. Entendi. Legal. Chegou uma pergunta aqui, João, vou ler ela para você. Meu Tiago não tem H, é o nome da pessoa. A empresa que trabalha deu férias coletivas e não foi informado o período das férias. Assinado o aviso dela, mas não foi informado se seriam 30 ou 15 dias. Isso é legal? Então, não pode ser inferior a 5 dias. As férias não podem ser... A medida provisória ela já tem a previsão de que não pode ter um período inferior a 15 dias. Se foram férias coletivas, provavelmente serão 30 dias. O que a MP está dizendo? Que pode, inclusive, antecipar um outro período de férias, caso essa pandemia ela dure muito mais. Entendo. Por exemplo, ela está antecipando as férias, o período aquisitivo agora de 2019 2020. Se precisar, eles podem antecipar até mais um, 2020 2021. Então, provavelmente serão 30 dias de férias coletivas. Agora, o que é que muda também com relação às férias? O empregador ele não vai precisar pagar de imediato, antecipadamente. Ele pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente à concessão das férias. E o terço de férias, ele pode pagar só junto com o 13º salário, a segunda parcela do 13º salário, que é dia 20 de dezembro, que pode ser até paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. Essas são as diferenças que normalmente a gente está acostumado, né? Que as férias são pagas antecipadas, o terço de férias também é pago antecipado antes do início do gozo, na verdade, das férias. As férias são comunicadas ao empregado, o empregado recebe as férias para depois começar a gozar. Com a medida provisória 927, o pagamento foi prorrogado um pouquinho. Entendi. E o terço constitucional, que é aquele adicional de férias, ele foi prorrogado para o dia 20 de dezembro, até o dia 20 de dezembro. Claro que cada empregador tem uma condição diferente, ele pode pagar antes. Tá. Mas tudo isso foi assim. A medida é para a manutenção do emprego e renda. Tudo isso que está sendo feito, eu sei que tem muita crítica com relação à medida provisória, mas tudo isso, o objetivo é a manutenção do emprego e da renda. Quando a gente vai ler lá a medida provisória, quando tem a exposição dos motivos, é exatamente para a manutenção do emprego e da renda. Não estou discutindo política, estou falando só o que tem lá na medida provisória. Perfeito, João. E outra coisa, o empregador pode realizar uma redução de salário nesse momento? Então, inicialmente o governo estava falando que iria permitir, através de medida provisória, essa redução. Essa redução, ela já existe previsão legal. A CLT ela já traz esse permissivo. Mas tem que, como eu estava falando com relação ao artigo 501, da extinção do contrato de trabalho por força maior, a empresa, para fazer isso, tem que comprovar que está sendo diretamente atingida pela crise. Ela tem que comprovar. Havendo essa comprovação, o sindicato da categoria vai ter que fazer essa intervenção. A empresa vai reduzir o horário de trabalho do empregado e vai poder reduzir até 25% de seu salário. Não mais que isso. Tá. Entendeu? O empregador reduz a jornada, reduz o salário, mas tem que provar que está sendo atingido pela crise. Se não houver essa prova, no máximo 25%. Entendi. E, João, com relação ao contrato de trabalho, ele pode ser suspenso? Então,
essa foi uma das medidas polêmicas que eu estava falando aqui logo no início da live, que veio na medida provisória 927, e gerou uma polêmica imensa, porque ela disse o seguinte, que o empregador ele poderia suspender o contrato de trabalho. O que é que isso significa? Que não há prestação de serviço, não havendo a prestação de serviço, também não há a remuneração. E aí isso iria Hum, permanecer. E aí gerou aquela coisa, né? Poxa, na hora que o empregado mais precisa, é isso que vai acontecer aqui no Brasil, diferente do que todos os outros países estão fazendo, que é dar uma renda básica. Isso foi muito comentado nas redes sociais. Então, essa medida ela foi, logo em seguida saiu a medida provisória 928, e esse uhum, dispositivo que tinha essa previsão, não existe mais, ele foi revogado. entendi. Tá, Então não tem como haver essa suspensão do contrato de trabalho agora. entendi. Certo. Bom, basicamente essas tinham sido as perguntas que eu tinha visto que o pessoal estava mais em dúvidas. Tem mais alguma coisa, João, que você acha que tem sido comentado, que as pessoas estão com dificuldade de entender? Ou quem tiver dúvidas também pode escrever nos comentários. O que que você acha, João? Que tipo de pergunta você tem escutado? Na verdade, assim, o que mais me chamou a atenção, como eu tinha falado no começo, foi essa questão do artigo 501, que eu acho que vai ser a maior parte a maior parte das rescisões e extinções de contrato de trabalho vão ocorrer em razão dela. O que é que o empregado e o empregador precisam ter cuidado? E vocês, psicólogos e outras pessoas que estão assistindo a live, têm que ter atenção na hora de orientar o seu cliente para fazer ou não essa extinção do contrato de trabalho dessa forma. E o empregado, na hora de assinar, ter atenção também se é dessa forma, se a empresa realmente está sendo atingida. Essa foi uma das medidas que mais me chamou a atenção. As outras foram todas para manutenção do emprego. Essa foi exatamente o contrário, para extinção do emprego. Ele não está querendo manter renda nem emprego. Essa aqui está autorizando a extinção do contrato de trabalho. Então, essa medida me chamou bastante atenção e eu fiquei bem preocupado como é que isso vai ser utilizado aqui no Brasil. Você acha que vai se manter esse artigo ou você acha que mudam depois? Não, vai ser mantido. É o primeiro artigo da medida provisória, né? É, Sim, ainda que ele não, ainda que a medida provisória não seja transformada em lei, ela caduque, vai ter a vigência dela, ela foi vigente durante esse período e os efeitos vão existir, ainda que ela deixe de existir. É, provavelmente vai ser acatado, ainda que esse artigo fosse modificado de alguma forma, a Justiça do Trabalho, caso haja comprovação, vai aceitar. Mas tem que haver a comprovação, como eu havia falado no início. Tem que comprovar que a empresa está sendo atingida pela crise. O entendi. que chama a atenção aqui é que a medida provisória, já no início, ela diz, olha, usa o coronavírus, usa o Covid-19, usa a pandemia para utilizar essa extensão do contrato de trabalho aqui, empregador, que é mais barato para você. E é isso que me chama a atenção. Entendi. Ele já disse, ó, Tá. usa que vai ser mais barato. E eu já estou fundamentando aqui Entendi. para você que pode usar, Sim. Bom, você vai ter bastante trabalho pela frente, hein, João? Bastante pessoas te procurando. se Deus quiser. Mas, assim, é a situação do Brasil, não só por isso, não só por isso, mas, assim, vai ter gente procurando por outros motivos também. Mas, assim, é uma situação bem difícil, né, que todos estamos vivendo. Eu espero que logo passe. E última coisa, João, o resto do mundo tem tido medidas parecidas com as nossas aqui no Brasil ou totalmente diferentes, ou você não sabe? Então, cada país está tomando as medidas que acha devida. O Brasil, ele não. A justificativa aqui do Brasil para não tomar uma medida igual dos outros países é que não tem renda, não tem, Entendi. não tem dinheiro em caixa para pagar uma renda Para maior. Por a exemplo, população. para ajudar a população. A Argentina está dando R$ 800 para quem é autônomo, o Brasil vai dar no máximo 300. Entendi. Eles dizem que não tem renda. Essa medida ainda não está valendo o que eu estou falando, tá? É só uma promessa. Inicialmente eles falaram que Tá. iriam conceder um auxílio de R$ 200
para aquelas pessoas que estavam desempregadas e para aqueles profissionais autônomos, o MEI, Certo. que tem uma renda menor, né, que tem aquela empresa que fatura até R$ 81.000. O governo falou, olha, a gente vai dar um auxílio de R$ 200. Vocês não Ixi. precisam fazer nada, basta ser MEI, basta ter uma inscrição no cadastro único, que vocês vão receber esse benefício. E se vocês não forem MEI, não tiverem inscrição no cadastro único, estiverem desempregados, o Ministério da Economia vai disponibilizar um canal para vocês fazerem essa inscrição e receber esse auxílio. Mas é um valor de R$ 200. Uhum. Certo. Vai atingir de 15 a 20 milhões de pessoas, é uma ajuda, mas é bem inferior ao que todos os outros países estão dando. Mas Sim. é o que a gente tem, né? Ninguém sabe Mas se se eu vai ser tenho uma. 200, se vai ser 300 e se vai efetivamente existir. Sim. E se eu tenho uma MEI, como é que eu faço para ter acesso a esses 200 ou Não, 300 não, reais, seja lá precisa, quanto for? não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. O cadastro, na verdade, o governo vai utilizar o CAD único, o cadastro único, que dá acesso aos benefícios assistenciais. É o que a gente chama Uhum. de CAD único. Feito esse cadastro único, é avaliado se você pode receber Bolsa Família, se você tem direito à tarifa social. E aí, se você está inscrito ali, você vai receber. Se você for o MEI, e aí você deixa de recolher as contribuições, os tributos, o governo vai entender que sua empresa não está recebendo, não está faturando, e ele vai pagar também para você. E se você é desempregado, você vai ter que fazer o cadastro lá no site que o Ministério da Economia vai disponibilizar, no formulário que o Ministério da Economia vai disponibilizar. Isso tudo é o que está na promessa. Como é que vai ser efetivamente Entendi. ainda não existe, não tem ainda definição. Mas isso aqui está aqui. Em outros países está se dando R$ 800, está se dando 1.000 euros. Depende do que tá, depende de cada país, depende da condição de cada país. Então, Entendi. cada país Então, está reagindo de uma forma. então eu tinha que aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela, é isso? Exatamente. Acho que daqui para sexta-feira teremos muitas novidades ainda Ótimo, vamos com torcer para que sejam relação positivas. a esses auxílios. Exatamente. Certo. Bom, João, acho que é isso. A gente conseguiu falar sobre todos os assuntos que eu tenho sentido que o pessoal tem me perguntado, provavelmente para você também, certo? Certo? Agradeço a participação. Estou Eu que à agradeço disposição para muito. qualquer eventual dúvida. Muitíssimo obrigado, João. Olha, para todo mundo uma ótima noite. Essa live ela vai ficar disponível 24 horas, então encaminhem ela, divulguem ela para quem possa interessar e aguarde as próximas lives. Muitíssimo obrigado, gente. Boa noite, Boa noite, pessoal. João. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.